Outro poema que poderia ser representativo, né, dessa postura do caráter revolucionário, contestatório do autor, seria o poema Para os Mestres com Desrespeito. Não é? Eu vou passar adiante esse poema e eu acredito que a professora Norma vai falar um pouco sobre ele. Então, para não ficar repetitivo, né, ela já me disse que ia falar, então eu vou deixar, né, para que ela trabalhe o texto. Adiante, por favor. O próximo poema que eu queria ler, porque não tem coisa melhor para conhecer a poética do que ler o texto, né? É o exercício 1. Por favor, o próximo texto. Porque uma coisa também que caracteriza a poesia de Alberto é essa preocupação com a própria poesia, né? É a autorreferencialidade. É ele ser consciente do poder da palavra. Então, em muitos poemas de Alberto, uns mostram-se positivos, otimistas em relação a este poder transformador da palavra. E parece que numa fase posterior, num momento posterior, não é, a poesia trabalha essa autorreferencialidade, não é, essa consciência do que é a poesia, mas de uma forma mais pessimista. Né? E aí a gente vai ver que nesse poema, eu acho que ainda predomina uma visão mais otimista. Exercício 1. Quero o poema Terra a Terra, o poema raso, o poema vil, o poema vivo, o poema víbora, o poema fácil e fatal, louco e lindo, feito bem sobre o mal. Não é? Então, a gente percebe nesse poema, não é, toda a força da poética de Alberto. Alberto, ele gostaria, né, ele dizia para a gente, independente do que a gente consegue ler, né, nas linhas e nas entrelinhas do texto, né, ele falava para a gente que gostaria de que a poesia dele fosse lida por qualquer pessoa, né, independente de sua cultura, da sua formação intelectual. Né? Então ele dizia que a poesia teria que atingir todas as pessoas. Eu acho que esse poema diz muito disso, né? O poema raso, mas não um poema fraco, né? Um poema contundente, denunciador, revelador. Não é? O poema raso, mas o poema vil, o poema vivo, o poema víbora, o poema fácil e fatal. Não é? Então ele é um metapoema, não é? Que fala de uma proposta de poesia, que revela uma preocupação, uma consciência do que é a poesia, mas que também mostra para a gente, né, que a poesia deve ser lida por todos, né, indiferentemente de classe social, né, de status social, né, de formação intelectual, entre outras coisas. Bom, então, aí a seguir nós vamos caminhando, não é, para essa questão do vazio mesmo. O próximo poema que a gente trouxe para vocês é um poema bem curtinho, né? Mas um poema denso, né? Ele tem toda a densidade simbólica do que é a poesia. Em poucas linhas, parece que ele cria uma imagem, né, que provoca um efeito maravilhoso. Então, divagações sobre o mesmo medo. O medo cria músculos e sólidos.